Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos creem que Jesus está presente aqui no nosso meio? Quantos creem? Quantos creem que Ele já está falando conosco? Amém? Então o inimigo vai fazer de tudo para tirar a tua atenção. Vamos ter muita gente. Nós precisamos criar o hábito de vigiarmos, sermos vigilantes, principalmente na hora da semeadura, para que o inimigo não venha tomar essa semente que Deus vai lançar no seu coração, no nosso coração. Então fique atento, cuidado com qualquer coisa que queira desviar a sua atenção. Firme-se os teus ouvidos para, como Jesus diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Rude Cruz, o Ministério de Louvor cantou de forma bem própria, apropriada, esse hino que eu gosto tanto. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu gosto muito desse hino porque eu gosto de falar que eu amo a mensagem da cruz. E verdadeiramente é a mensagem que mexe com o meu coração, que me inspira. A mensagem da cruz. Só que tem uma parte do hino que às vezes a gente não presta muita atenção. Ele fala que até morrer eu vou proclamar essa mensagem. Mas ele diz assim: levarei eu também minha cruz. Existe uma cruz para nós. E é sobre isso que a gente quer falar. Seguindo os passos de Jesus, caminhando com Jesus Cristo, Jesus faz um convite àqueles que querem seguir a Ele. Jesus vai nos dizer assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguindo esses passos de Jesus na nossa longa série de palavras, caminhando junto com Jesus Cristo, nós já descobrimos que para seguir a Ele há alguns passos a serem dados. E o primeiro passo é negar a nós mesmos. Isto é ligar aquela chavezinha de você é mais importante. Deus já falou conosco isso. Negar a si mesmo é quando eu ligo a chave dizendo que você é mais importante, não eu. Só que tem algo ainda que Jesus acrescenta, algo mais forte: tome a sua cruz. Não fica só no negar-se, não fica só em olhar para o outro e entender que o outro é mais importante. Jesus fala que quando Ele está passando, nós caminhando junto com Ele fala: se alguém quiser vir após mim, você tem que se negar e tomar a sua cruz. Tomar a cruz, uma cruz. Quando a gente pensa nessa cruz, muitas das vezes no imaginário ou mesmo no que a gente tem visto, é apresentado uma cruz assim bonita como essa aqui, né? Olha que cruz bonita. Eu fui uma vez em Goiânia, numa igreja, a cruz era muito linda, toda de metal, e a gente vê isso. Mas não, a nossa cruz não é assim. É uma rude cruz, é uma cruz cruenta, manchada pelo sangue de Jesus. Símbolo de vergonha e dor. A cruz é isso. Nós não podemos deixar de entender o que significa a cruz. Mas o que é a cruz? Essa cruz que Jesus fala que nós temos que carregar, tomar para nós. O que significa essa cruz? Você já parou para entender? O que seria isso? Seria que tomar a nossa cruz, quando eu me nego, primeiro eu tenho que me negar. E quando eu tomo essa cruz, seria o caso de eu suportar as aflições que Jesus disse que no mundo teria as aflições. Seria que essa cruz é eu suportar essas aflições, suportar as dores, as agruras que o mundo coloca para nós, os sofrimentos, sem murmurar? Seria isso, carregar a cruz? Ou seria suportar o insuportável? Porque quando a gente olha para Jesus Cristo, Jesus, antes de carregar a sua cruz, Ele vai no Getsêmani e Ele clama a Deus para não passar por isso, porque seria insuportável Jesus se separar de Deus, mas Ele suporta. Seria isso? Suportar o insuportável? Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas dizer, né, que nós precisamos entender esse significado. Alguém falar assim: fulano de tal é a minha cruz. Não sei se você já escutou alguém, ou até mesmo nós falando isso. Aquela pessoa é minha cruz. Às vezes um pai falando que o filho tem dificuldades por N motivos, esse menino é a minha cruz. Ou o próprio filho falando do pai ou da mãe,
o esposo falando da esposa, ou a esposa falando do esposo, é a minha cruz, você é a minha cruz. Eu acho que a gente já escutou esses jargões por aí. Seria isso? Seria essas pessoas de difícil trato? Seria suportar elas? Seria essa cruz? O que seria isso, né? Nós precisamos ter esse entendimento. O que é isso? Mas quando a gente olha, tem um detalhe muito importante nesse significado da cruz, que às vezes a gente passa desapercebido quando Jesus faz esse convite, né? Tem algo que é muito interessante, preste atenção lá: tome a sua cruz. O detalhe muito importante aqui é que a cruz é minha. É minha. Jesus está falando: tome a sua cruz. Tem uma cruz sua ali. Quando Jesus convida para passar, é como se tivesse falado ali: a sua, tome ela. Então eu tenho esse detalhe que é muito forte: é minha, é para mim. Não é a cruz de outro, é a minha cruz. Jesus é bem específico quando ele faz o convite, quando ele expõe a sua cruz. Mas quando a gente olha isso, a minha cruz, eu fico assim: mas Jesus não levou a minha cruz? Às vezes a gente já escutou isso: Jesus carregou a minha cruz. Ele levou. E como é que Jesus disse que tem a minha cruz ali? Você não está levando a minha cruz, Senhor? Então, será que é mesmo a minha cruz que Jesus carregou? Será que foi a minha cruz que Jesus levou? Porque ele disse que eu tenho a minha cruz para carregar. Mas quando a gente olha, Pedro tinha muita intimidade, sabia o que era isso. Ele diz assim, na primeira carta de Pedro, ele diz assim: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver aprovados por Deus, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus, ele não leva a nossa cruz, ele leva os nossos pecados, a nossa culpa sobre o seu madeiro, sobre a sua cruz. Ele não carregou a minha cruz. Aquela cruz que Jesus carregou era dele, era de Jesus Cristo, não era minha, não era sua. Naquela cruz ele leva as nossas culpas, ele leva os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. E por tudo que ele passa naquela cruz, nós somos sarados, nós somos vivificados através da morte de Jesus naquela cruz. Mas aquela cruz é de Cristo, não é a minha. A minha eu tenho que carregar. Jesus diz isso com muita propriedade, com muita clareza. Então a cruz não é minha, porque a cruz que Jesus carregou era dele, e sobre aquela cruz ele paga toda a nossa dívida. Ele aniquila, ele completa absolutamente tudo. O texto sagrado é muito claro. Paulo, quando escreve à igreja de Colossos, ele dizia: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Que cruz? De Cristo, cruz dele. Ele estava ali. Então aquela cruz era de Jesus, e sobre aquela cruz dele, ele coloca ali todos os nossos erros, as nossas culpas, as nossas falhas, e nos perdoa. O título, a hipoteca que nós tínhamos de dívida, de erro, foi cravado ali junto com Cristo na cruz do Calvário. Quando ele entrega seu espírito ao Senhor, ele fala: está consumado, tetelestai. Na cruz de Jesus consuma-se a obra redentora que foi planejada antes da fundação do mundo. Então aquela cruz não era a minha cruz. Jesus, ele não carregou a minha cruz, ele não levou. Ele levou a minha culpa, os meus erros, o meu castigo. Ele levou consigo na sua cruz. Então quando Jesus ele faz o convite, isso é muito interessante, porque Jesus está caminhando, e talvez os discípulos não percebiam isso, e talvez nós, também passemos desapercebido. Por isso que é muito importante seguir Jesus, os passos dele, para entender tudo o que acontece. Jesus ele faz um convite porque as pessoas viam Jesus com muito poder sobre tudo, sobre a vida,
sobre o mar, sobre os ventos, tudo lhe obedecia. Ele dava vida, ele fazia o cego enxergar, o coxo andar, o morto voltar à vida. Então os discípulos ficaram aquele poder imenso, e eles começaram a tentar entender quem é que tinha que ficar mais próximo de Jesus, porque aquele poder era muito interessante. Aí Jesus faz um convite: vocês estão querendo me seguir, agora eu vou dizer, se alguém quiser vir após mim, vai ter que se negar a si próprio e tomar a sua cruz, aí siga-me. Que caminho é esse que Jesus está fazendo? Ele convida as pessoas após mim. É o caminho da via cruz, a via dolorosa, quando ele carrega aquela cruz. E aí, quem é que vai vir agora? Porque quando Jesus, nós cantamos aqui num hino lindo, Hosana, salva-nos, Senhor. Hosana, Hosana. O povo, quando Jesus chega em Jerusalém naquele domingo, as pessoas colocam os ramos ali no chão, as suas roupas, para Jesus passar no seu jumentinho como rei. E Hosana, Hosana, todo mundo celebrando ali. Mas Jesus agora não está ali como rei. Está como um ladrão, um bandido, numa cruz que era vergonhosa. Era vergonhosa aquilo ali. Era uma vergonha muito grande você ter alguém da sua família morto, condenado à cruz. E Jesus estava ali no meio de ladrões. Então, de repente, Jesus está agora naquela cruz. E ele está carregando aquela cruz pela cidade, passando por ali. Quem quer vir após mim agora? E aí? Quem é que quer vir após mim? Porque eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e aquele que crê em mim também ressuscitará. Quem quer vir após mim? Porque às vezes a gente entende um caminho de glória, de esplendor, onde não há mais problemas, onde tudo, ele é o dono do ouro e da prata, então ele está com todo o poder, nós vamos comer, entre aspas, o melhor dessa terra. Mas Jesus está caminhando e fala: quem quer vir após mim? Tem que se negar. Porque Jesus negou a si mesmo, negou a sua própria vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tome também a sua cruz. Venha comigo. Vamos morrer junto. Os ladrões que estavam junto com Jesus queriam se livrar da cruz, blasfemavam contra Jesus: tu não é o rei, sai daí, nos tira daqui. Até que eles compreendem que não tinham que sair da cruz. A cruz era necessária. E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que foi para o paraíso com Jesus morreu na cruz, ele não foi tirado da cruz. E Jesus, quando faz o convite: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, vem, me segue. Mas especificamente, o que seria isso? O que seria essa cruz? O que representa isso? Porque agora ele pede para cada um de nós tomar a nossa própria cruz, da mesma forma que ele levou a dele, da mesma forma. Ele está carregando aquela cruz, e aí a gente começa a entender: peraí, Jesus está carregando aquela cruz, é para mim tomar a cruz, eu preciso fazer como ele, porque Jesus Cristo, ele dá um mandamento para nós, a gente não pode esquecer isso. Eu vou lhes deixar um mandamento, um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Da mesma forma que eu amei, da mesma forma. Então peraí, eu tenho que carregar a cruz. A gente volta aqui. O que acontece com aquela cruz? O que Jesus está carregando sobre aquela cruz? Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas dívidas. Nossa, não dele. Ele leva o dano, ele leva o prejuízo em troca do outro, de nós que estávamos errados, que o colocamos ali. Ele leva consigo, ele fala: vocês têm que vir agora e tomar a sua cruz da mesma forma. Tomar a cruz do mesmo jeito que Jesus tomou, carregar da mesma forma que ele carregou. O que ele estava carregando? A culpa alheia, a culpa do outro. E Jesus fala: vocês têm que amar uns aos outros da mesma forma que eu vos amei. Então eu tenho uma cruz para carregar. Mas eu só posso iniciar isso, eu só posso entender essa forma de carregar essa cruz se eu me negar antes. Não pode ser, a minha vontade não pode ser imperativa.
Eu não posso Senhor da minha própria vida. O ventre não pode reinar em mim, o meu próprio ventre. Tem que ser Deus. Eu tenho que me entregar, ser servo, diminuir-me, negar em prol de quem? Do outro. Entender o outro. Mas aí quando a gente olha para o outro, o que é que acontece? A gente só vê erros, falhas. Nós somos especialistas em olhar no outro e ver. Olha ali, Celina, tira o óculos ali, estou vendo um cisquinho no teu olho. Ó, a gente consegue de longe, mas a gente não consegue ver a trave do nosso. E aí a gente consegue olhar para as pessoas e ver defeitos, falhas, de diversas formas, por pensar diferente de nós, por agir de forma talvez asquerosa, por cometer pecados que eu não cometo. E aí de repente eu tenho que carregar, eu tenho que amar essa pessoa. Eu tenho que carregar uma cruz, amando essa pessoa, fazendo da mesma forma. Porque imagina Jesus carregando aquela cruz, levando a culpa de quem? Minha, do Júlio César. Misericórdia, Senhor, minha. Eu sei quem eu sou. Eu sei o miserável pecador que sou. Eu conheço os meus pensamentos, eu conheço o íntimo do meu coração. E Jesus fez isso por mim. Olha o tamanho da minha dívida, e Ele leva sobre Ele. Então quando eu olho agora aí eu vejo pessoas que não são dignas que eu faça isso. Não. E a gente percebe isso nos nossos relacionamentos mais próximos, mais íntimos. A gente não consegue fazer isso com aquele que está ali dividindo conosco. Às vezes a gente não consegue fazer isso com aquele que está ali na nossa volta, aqui com a nossa igreja. Agora você imagina quem está lá fora, nos apedrejando. Lembra de Estevão, o primeiro mártir, sendo apedrejado? O que Estevão faz? Carrega a cruz. Senhor, não impute a ele esses pecados. Não impute a ele, perdoa-os. Então eu preciso carregar a cruz. Tomar a cruz é amar como Jesus amou. Negar a mim mesmo, abdicar da minha própria vontade, pensando no outro, que o outro é mais importante do que eu. Porque eu sozinho não é nada. O céu é comunhão, koinonia. E agora eu preciso amar o outro, tomar essa cruz. O que é isso? É suportar os erros, os pecados do nosso próximo. É suportar esses erros, como Jesus suportou os nossos. Tomar a nossa cruz é isso. Tome a sua cruz, não aponte o dedo. Suporte. Leve o dano, leve o prejuízo. Se alguém está falando mal de você, suporte, tome a sua cruz, ore por aquela pessoa. Carregar a nossa cruz é pagar a dívida alheia, que não tem absolutamente nada a ver conosco. É pagar essa dívida, como Jesus pagou a minha e a sua. Carregar a cruz é literalmente morrer no lugar do outro. Mas esse outro que, aos meus olhos, não merece que eu faça isso. Inclusive ele fez muito mal por mim. Inclusive ele me maltratou demais. Inclusive ele machucou quem eu amava tanto. Morra por ele. Pastor, isso é uma interpretação sua. Eu não concordo que seja isso. Jesus Cristo, no Evangelho de João ele vai dizer assim, no Evangelho, João, na sua primeira carta, vai dizer assim: conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16, a gente adora repetir João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas João, quando escreveu isso que Jesus falou,
quando ele faz a sua primeira carta, ele diz: nós conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a nossa vida pelo outro. Nós devemos carregar a cruz da mesma forma que Jesus carregou. Quando nós estamos seguindo a Jesus, caminhando com Jesus, empolgados com tudo, com as maravilhas, com as promessas, com o esplendor da glória de Deus, com o seu poder imensurável, com o brilho que tinha em torno de Jesus, Jesus falou: vamos junto? Tem uma cruz para carregar. De repente a gente abre os olhos, Jesus está carregando uma cruz. Ele está moído, humilhado, ultrajado. Alguns historiadores dizem que ele carregou a cruz nu, com a carne dilacerada, e ele passando ali, olhando nos olhos das pessoas: e aí, quem vai vir após mim? Quem? Eu estou passando por tudo isso não por mim, por você, que está aí sorrindo de mim, blasfemando de mim, por você. Vamos, tome sua cruz, deixe sua vontade de lado. Quer vir após mim? O caminho do reino de Deus, da glória de Deus, passa pelo Calvário, passa pela morte. É morrendo com Cristo que ressuscitaremos com Ele. Aquele que quiser vir, porque Jesus passa por ali, ressuscita. E aí quando a gente vê Jesus ressurreto com todo o poder, sendo assunto aos céus, foi preparar lugar, a gente esquece que o caminho passa pela cruz. Eu não posso abandonar a cruz. Eu não posso desistir de amar. Eu não posso me deixar vencer pelo mal. Ao contrário, eu tenho que vencer o mal com o bem. E o que eu preciso atentar e perceber, que eu preciso fazer isso começando na minha casa, com a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos de sangue, com a minha igreja, os meus irmãos de fé. Eu preciso começar assim, aqui, mas eu preciso fazer isso com quem me machuca, com quem me magoa, com quem me ofende, com quem me maltrata, com quem me dá prejuízo. Eu preciso fazer isso. É isso que transforma o mundo. É este amor que transforma o mundo. Esta é a mensagem da cruz. Morrer pelo outro. O outro que tanto mal me fez. Mas eu morro por ele. Eu tenho esse amor. Porque o grande entendimento, nós não podemos nos deixar, nos encaixar no entendimento do fariseu. Não, Jesus está fazendo por mim porque eu sou merecedor. Eu cumpro, eu dou o dízimo de tudo, sabe? Eu vou aos cultos, eu obedeço os meus pais, eu não roubo, eu não adultero, eu não sou como aqueles que fazem isso. Não, eu preciso entender como o publicano fala: Senhor, miserável pecador que sou. Pronto. Foi assim que Jesus te chamou, sendo você miserável pecador. É assim que Ele te justifica. Então assim eu preciso ser com o outro. E aí a gente perde tempo na vida, guardando o que no nosso coração? Rancor, raiva, ódio. Hoje a gente vive num mundo que produz ódio no nosso coração. As pessoas, se a gente encostar nelas, está salivando veneno. De tanta vontade de que outras pessoas, porque pensam diferente de você, fazem-lhe mal. A gente não é inundado pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão que Jesus Cristo tinha. Quando Jesus está lá naquela cruz, com aquela dor insuportável, você imagina o que Jesus estava passando ali. Respirar era difícil para Jesus. As pessoas blasfemando contra Ele, sorrindo da cara dele.
coroa de espinhos, cadê? Jesus toma fôlego e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa. Assim devemos nós fazer, uns com os outros. Se você quiser seguir a Jesus Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos e precisamos tomar a nossa cruz. Cada um tem uma. Cada um tem uma. É esse amor. É quando nós fazemos isso que nós somos conhecidos. Como que conhecerão quando fizerem assim? Foi quando o povo começou a fazer isso, por quem perseguia aquelas pessoas, que eles começaram a ser chamados de pequenos cristos, cristianos, cristãos. Então, se alguém fala assim, você é cristão, como Jesus perguntou para Pedro, tu consegue me amar desse jeito aí, Pedro? Pedro, Senhor, tu sabe que eu consigo amar só sendo amigo de quem é meu amigo. Pedro, tu consegue me amar desse jeito aí? Senhor, tu só sabe que eu só consigo te amar de quem é meu amigo. Tu me ágape? Não, eu te filo. Se tu me ágape? Não, eu te filo. Aí Jesus falou, tu consegue ser amigo, amar quem te ama? Então faz, apacenta as ovelhas. E tu vai aprender a fazer isso. E Pedro é transformado na caminhada. E Pedro começa a carregar a cruz. Dizem a tradição que Pedro morre numa cruz e ele fala, eu não sou digno de morrer como Jesus. Inverte, põe de cabeça para baixo. Eu não sou digno. Diz a tradição que Pedro morreu assim, na cruz. Por quem? Por quem o tanto maltratou. Paulo não morreu numa cruz, mas morreu decapitado, sem reclamar, dizendo para Deus, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me é reservada a coroa. Essa é a mensagem da rude cruz. Ela é rude, ela é cruenta. É quando a gente faz assim que a gente transforma. É quando um esposo consegue amar assim a esposa, é que ele consegue transformar aquele relacionamento em algo divino. É quando a esposa faz assim com o esposo, é quando os pais fazem assim com os filhos, é quando os filhos fazem assim com os pais, os irmãos com os irmãos, uns com os outros. A gente consegue ter uma paz que excede todo entendimento, quando nós assumimos isso, quando nós tomamos a cruz. Então quando nós estamos andando junto com Jesus, caminhando, olhando os passos que Ele está dando, a gente possa aprender isso com a rude cruz. Como é forte isso, porque quando eu estava na viagem vindo, e aí eu começando a louvar, 2.500 quilômetros sozinho, dirigindo, e é muita estrada, né? E aí de repente começou a tocar a rude cruz, e eu comecei a lembrar de Jesus e do imenso amor, comecei a ver quem eu era. E aí eu fui tomado pelas lágrimas, pelo imenso amor, e Jesus falou, bonito, né? Não adianta você chorar porque eu te amei. Você tem que fazer isso agora com quem está fazendo mal para você. Você tem que fazer isso com quem acabou de te ofender aí nessa mensagem que você recebeu. Eu parei o carro e mandei a mensagem para a pessoa, falando, me perdoa. Me perdoa se eu te fiz você sentir isso por mim. Não adianta a gente se impressionar com o amor de Deus por nós. Esse amor só vai ser real quando eu conseguir amar da mesma forma. Quando eu conseguir falar, também vou carregar a minha cruz, eu não vou negar, eu vou seguir a Jesus. Então que você possa escutar esse convite de Jesus essa noite. Você quer vir após mim? Quem quer? Negue-se a si mesmo. Não, essa está muito bonita. Olha para aquela, talvez aquela pareça mais. Tome a sua cruz e vamos. Tem aflição, mas eu venci, você também vencerá, porque nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não sei como é que está o seu coração, querido,
Eu não sei como é que está, o que ele está carregado. Nós somos impulsionados, o mundo, a própria palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Nós estamos vivendo num mundo onde a iniquidade se multiplica todos os instantes. A gente vê injustiças em cima de injustiça. E isso tende a esfriar esse amor dentro de nós. E tende a acender em nós algo terrível. Rancor, críticas. Sabe, eu fico olhando assim a vida das pessoas. Eu olho muito... Hoje eu tenho rede social mais para tentar entender como que as pessoas têm se comportado. Poucas pessoas colocam palavras de misericórdia, de amor, de compaixão, de um convite para um culto, mas colocam muito críticas em relação a outras pessoas, a outro tipo de gente que pensa diferente de você. E isso, você não está entendendo o que isso está produzindo dentro do seu coração. Então eu não sei como está o seu coração. Deus sabe, você sabe. Se tem algo ainda de alguém que te machucou, que ainda está ali te perturbando muito, ou em relação a outras coisas que tem fechado, mas o Espírito Santo de Deus, a presença dele é real essa noite aqui. Ele tem o poder de nos purificar, de nos limpar. Eu queria, como eu quero essa noite, clamar a Deus para que Ele vasculhe o meu coração e o que há de mal em mim Ele tire, para que possa haver somente a presença do Espírito Santo, do pleno amor de Deus por nós. Ele nos dê a força para suportarmos as dificuldades que outras pessoas têm colocado sobre as nossas vidas, mas que a gente faça isso com amor, porque fazendo isso essa pessoa vai ser transformada. Existe um dito popular que diz que a melhor vingança é você não se tornar como o seu inimigo. Mas eu escutei esses dias uma pessoa falando o seguinte: a melhor vingança não é eu não me tornar como meu inimigo, é fazer com que o meu inimigo se torne como Cristo, através do vaso que eu possa ser na vida dele. Eu não sei como está o seu coração, mas feche seus olhos agora. A presença de Deus é muito real aqui no seu meio, querido. Ele está do seu lado. Peça a Deus para Ele trabalhar no seu coração agora. Peça para que Ele limpe, purifique qualquer resquício e que Ele preencha somente com a presença dEle. Deus amado, Senhor, oh Jesus, vem reinar em nós, Pai. Toma conta dos nossos corações, Senhor. Tira de dentro de nós, Senhor, qualquer sentimento adverso, Senhor, ao amor, à misericórdia, à compaixão, Senhor. Planta em nós essa semente, Pai, para que ela crie raízes profundas e gere frutos de amor, Senhor, dentro de nós. Que os nossos olhos sejam como os Teus olhos, Senhor Jesus, que olhava para a multidão e não via, Senhor, os pecados dela, mas se enchia de amor e de compaixão, Pai, e de misericórdia, Senhor. Que nós possamos fazer assim, Senhor. Aqueles soldados, quando te machucaram, Jesus, o teu sentimento não era de ódio, de vingança, mas o teu sentimento era de amor, Senhor, para que de alguma forma aqueles homens, aquelas pessoas fossem tocadas em algum momento das suas vidas e fossem regenerados, Pai. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento, Senhor. Que nós possamos entender o teu convite e negar-nos, Senhor, a nós mesmos e tomar a nossa cruz, Senhor, carregar a nossa cruz. E se for preciso, Senhor, para salvar o perdido, Pai, que a nossa vida sirva para isso, Senhor. Que a nossa vida sirva, Senhor, como Paulo falou, para salvar os perdidos desse mundo, Pai. Que as angústias e os sofrimentos que passamos, Senhor, possam servir, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas por Ti, Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumento de salvação na vida das pessoas. Quantas precisam, Pai? E que nós possamos a cada dia, Senhor, nos assemelharmos mais e mais contigo, Senhor. Faça essa obra na nossa vida, Senhor. É o que eu te peço e te clamo em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Podeis assentar, querido.